dia, boa tarde, boa noite, dependendo da hora que você for ver esse vídeo. A paz do Senhor, que o Senhor nos abençoe. Estou feliz com o Senhor até que o Senhor nos ajudou. Quero agradecer a vocês pelo apoio, pelo incentivo que vocês têm me dado, me acompanhado. Obrigado pelas mensagens. Que Deus os abençoe. Hoje mais uma quarta-feira, um dia abençoado por Deus, que Ele nos dá a oportunidade mais uma vez. Acordar, colocar no pé, refletir sobre nossa vida e nos dar uma escolha. A escolha Ele nos ensina o caminho, mas a escolha é nossa, o que nós queremos seguir. Deus não interfere no nosso livre-arbítrio. Eu peço a Ele que nos dê sabedoria para que nós possamos trilhar os caminhos da verdade. A verdade é a palavra, irmão. Ela que nos ensina a desviar de tudo que não convém. Vamos orar para iniciar o vídeo. Pai, obrigado pela noite de repouso, obrigado por mais um dia, pelo alimento, pela família. Obrigado por ser Deus Santo, nós pecadores. Perdoa meus pecados, minhas falhas, minhas transgressões, por ó pensamento, ignorância. Eu fiz que eu posso fazer que agrada o Senhor, perdoa-me, Pai, sou falho, sou pecador. Estou aqui confiado não, Pai, no meu merecimento, que eu não mereço, mas na tua misericórdia. Perdoa da minha casa, perdoa da minha parentela, que temos entristecido o Senhor, Pai, pelas nossas falhas, Pai. Fala conosco, Pai, hoje no livro do profeta Jeremias, continuando o profeta Jeremias, no capítulo 31, versículo 1 e 3. Também, Pai, no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 14. Seja para exaltação, para consolo, para educação, seja feita a vontade do Senhor, não a nossa. O que o teu Espírito tem a falar e não o que nós queremos ouvir. Que tudo seja para a glória e honra do teu santo nome. Amém. Irmãos, profeta Jeremias, capítulo 31, versículo 1 e 3. Naquele tempo, diz o Senhor, serei Deus de todas as gerações de Israel, e eles serão meu povo. Há muito que o Senhor me reapareceu dizendo, pois que com amor eterno te amei, também com amorável benignidade te atrairei. Deus, Ele é Deus de todas as nações de Israel. Deus é o Deus de todas as nações do mundo, de todo o povo. Especialmente daqueles que servem a Ele em espírito e em verdade, que obedecem, seguem seus estatutos e seus julgamentos. Se nós andarmos nesse caminho, nós podemos dizer que Ele é o nosso Deus, nós somos o povo dele. E Ele pode nos chamar do povo dele. Assim como nós podemos falar que Ele é o nosso Deus. Porque ele é que nos atrai a Ele com amor, com benignidade, com Ele que nos ajuda, que nos segura. No versículo 10, diz, há muito que o Senhor me apareceu, dizendo, pois, que com amor eterno te amei, também com amorável benignidade te atraí. Como Deus nos amou, com grande benignidade, Ele nos atrai a Ele, pela palavra, pelo ensinamento, pela exaltação. Essa é a mensagem do profeta Isaías, Jeremias, capítulo 31, versículo 1 e 3. Atos dos Apóstolos, capítulo 14. O Evangelho é pregado em Icônio, Listra e Derbe. Sucesso da pregação, aí volta a Antioquia. Aqui os apóstolos, a igreja do Senhor começa a crescer. Através do esforço dos apóstolos, Deus está com ele ajudando, o Espírito Santo conduzindo. Por isso, o mesmo temendo, porque naquele tempo tinha muita perseguição, qualquer momento podiam chegar e matá-lo, mas eles não temeram perder a vida por amor de Deus, por amor de Jesus Cristo. Então, eles continuam ali
de cidade em cidade, abrindo igreja, fazendo os discípulos, falando do amor de Deus, apesar da perseguição, mas eles não temeram, não pararam. Muitos foram açoitados, foram mortos, a fio da espada, foram jogados nas covas do leão, mas não temeram. Ele sabia que o galardão dele era grande, que é promessa, como nós também temos promessa. Hoje, com a facilidade que nós aqui no Brasil temos de falar do amor de Deus, mas nós estamos parados, estamos quietos. Tem pessoas que se dizem cristãos, é mais fácil para eles falar de um jogo de futebol, de uma briga, da intriga entre vizinhos, do que falar do amor de Deus. É mais fácil, líderes espirituais, bando de líderes de igreja também, que é mais fácil ficar acusando o irmão, criticando pela fraqueza dele, do que instruir ele no caminho da verdade. Mostrar a ele se ele está errado, que tem que acertar, senão ele não vai alcançar o que ele busca, a salvação eterna. E porque mesmo o povo, os líderes das igrejas, os servos do Senhor, estão tão desapercebidos, estão mais preocupados com a vida do vizinho do que com a vida espiritual dele mesmo, que as igrejas estão esvaziando, as igrejas estão, o povo está se debandando de um lado para o outro. É como o povo de Israel, quando as nações vinham invadir, eles, cada um ia para o seu lado, o povo, a nação foi esvaziando. Assim é nas guerras. E nós não vivemos guerra, nós vivemos guerra espiritual, covardia, fraqueza do homem, que prefere criticar o irmão, prefere julgar, do que ajudar a ele se levantar, dar força para ele. E as igrejas estão esvaziando, em nome de Deus vai ficando para trás, porque o homem, muitas vezes pelos seus erros, eles criticam o próprio Deus. Porque o testemunho de nós, muitas igrejas, não falam, não mostram o amor de Deus que está em nós. Não mostram porque que nós estamos dentro da igreja, porque nós podemos ser chamados nova criatura, porque nós estamos condenados. Aqui, né, no tempo do Atos dos Apóstolos, dentro de Paulo, Pedro, João, no tempo dos apóstolos, apesar de tanta perseguição, mas a igreja estava crescendo. Eles demonstravam o amor que eles tinham pelas pessoas. Hoje a igreja não cresce, não tem tanta perseguição, começou a perseguição agora, mas não tem tanta assim, ainda tem muita liberdade. Mas nós mesmos, por falta de amor, por falta de gratidão a Deus, nós mesmos estamos destruindo a obra que Ele nos deu a fazer, que é falar do amor de Deus. É o ID de Jesus Cristo por todo lugar para pregar a palavra do Senhor. Nós não estamos cumprindo, nós estamos fazendo tudo o contrário. Nas igrejas, rodinhas de mexericos, de falar do irmão, falar da irmã, mostrar os problemas dos outros, em vez de dar uma solução, não. Então as igrejas, apesar disso, está crescendo, mas não está crescendo do jeito que convém, do jeito que agrada a Deus. É um crescimento que está mais inchado do que enchido, do que crescendo. Está doente a igreja. Porque nós mesmos que dizemos ser servos do Senhor, estamos adoecendo a igreja, estamos envergonhando o nome do Senhor. Nós vemos isso. Apesar de muitos não aceitarem, mas está ali, calado, quieto, muitas vezes não fala com o líder, onde deve consertar, e se fala, o líder também não escuta.
a igreja do Senhor está abandonada. O que ele mandou que nós fizéssemos, nós não estamos fazendo. Nós vamos lá onde Jesus Cristo fala, onde nós devemos falar que nós somos servos infiéis. E para quem deve falar servos infiéis, porque nós fazemos só o que manda. E o povo de Deus hoje não está fazendo nem o que manda. Está fazendo tudo pela metade. Tudo bagunçado, tudo badernado. Nós não devemos esquecer que Jesus Cristo vai voltar. Deus vai requerer de cada um de nós o que ele nos deu para fazer. As ovelhas que nós deixamos de carro, que nós lançamos fora, ele vai cobrar. Se a gente cobra das pessoas, nós devemos também mostrar. Nós não devemos errar e levar as pessoas a errar. Muitas igrejas hoje estão levando as ovelhas a perder. Parece que cada igreja está falando de um Deus diferente. Parece que o Deus dele não é o que fez os céus e a terra. Parece que o Deus de muitas igrejas hoje, de muitos líderes espirituais principalmente, não é o Deus que cura, que salva, que liberta, que dá força. Não é o Deus que eu sirvo, que nós servimos. O que nós dizemos que servimos, muitas vezes nem servimos direito. Mesmo sabendo que está errado, nós deixamos a barca correr do jeito que quer. É como uma folha que o vento leva onde quer. Mas no tempo do Atos dos Apóstolos, a igreja do Senhor crescia. O amor para com a vida era grande. A responsabilidade no que fazer, no levantar discípulos, no libertar a vida, no curar, era grande. Era o amor que eles tinham para com as pessoas. O desejo de ver todos se salvarem. O que nós vemos hoje? Não, parece que o povo não tem esse desejo. Muitos pensam, eu estou salvo. Pessoas pulando na que se vive, não é assim. Nós temos que trabalhar pela salvação das pessoas. Falem, exortem, ensinem. Se ele der ouvido, tem. Se não der, sacode o pé, a poeira do pé. Jesus Cristo falou, se não der ouvido. Mas hoje, nós não temos, a maioria do povo de Deus não tem testemunho. Eles fazem como Pedro, eles olham o problema, mas não tem a solução. Olha o problema das pessoas para falar, para criticar, para lançar a pedra, mas não tem uma solução. A solução, talvez ele tenha, mas não quer pôr a solução em prática. As igrejas de hoje, os servos do Senhor hoje são covardes. Não generalizo, não falo todos, eu não sei. Mas a maioria são covardes, que deixam o povo se perder. Ou então que é líder, né, que leva as pessoas a se perderem. O valor das pessoas, muitas igrejas, hoje o valor da pessoa é o dízimo, é a oferta dele. É que estão valorizando as pessoas. Eles, em Atos dos Apóstolos, eles não pensavam nisso. Não pensavam em valores. O preço que eles tinham, que sabiam, daquelas almas, que eles estavam ali, trabalhando em favor delas, era o preço de Cristo, o sangue de Jesus. Hoje, o valor da alma é a quantidade, é o valor do dízimo, da oferta que ele lança. A igreja está esvaziando, a igreja está morrendo. Porque nós, que nos dizemos cristãos, estamos matando a igreja. Estamos sendo falsos obreiros, falsos líderes, falsos em tudo. Se a igreja crescia, estava crescendo no tempo de Atos,
tempo dos apóstolos, é porque ele tinha amor. Ele não fazia nada por valor monetário ou valor de bem. Ele fazia pelo valor que tinha uma alma, pela salvação de uma alma, para que todos fossem ganhos para se morar com Cristo. O povo não esqueceu o amor de Deus. O povo esqueceu de honrar o Criador. Segue mais a criatura do que o Criador. E muitos que se dizem líderes espirituais estão envergonhando aqueles que querem ser fiel. Disciplinam pessoas porque talvez não pôde dar um dízimo, uma oferta, são disciplinados. Será que está tudo bem? Não está tudo bem, não. Para Deus está tudo errado. Ele não deu ordem para ninguém fazer isso, ele não ensinou ninguém a fazer isso. Você, para mim, pode estar bem, mas para Deus não está bem. 2 Coríntios, capítulo 10, 5, versículo 10, ou é o capítulo 10, versículo 5, todos irão comparecer do tribunal de Cristo. Aqueles que fizeram bem para o bem, aqueles que fizeram mal para o mal. Todos nós vamos prestar conta. A igreja do Senhor precisa crescer. Ela tem que crescer. E a responsabilidade está na minha mão e na tua mão. Sei que muitas pessoas não podem ir. No meu caso, eu não posso ir muito longe. Por isso eu estou usando as redes sociais. E na minha igreja eu uso o meu tempo. São 2 cultos, eu estou lá. Apesar da minha dificuldade, muitas vezes eu quero mais sentindo muita dor, às vezes incômodo, me incomodando, mas eu estou ali. Não para aparecer, para honrar o nome daquele que me deu vida, aquele que tudo pode. Não quero, não eu vou ali para deixar transparecer para ninguém a minha dificuldade, mas mostrar o tamanho da força de Deus em minha vida. A igreja precisa crescer, depende de mim e de você. Não somente que são faz parte da nave da igreja, mas líderes, principalmente os líderes. Ensinar os que estão na nave da igreja e cobrar também como trabalhar para o Senhor. Eu vou ler 10 versículos só. E aconteceu que em Icônio entraram juntos na sinagoga dos judeus e falaram de tal modo que criou uma grande multidão, não só de judeus, mas também de gregos. Mas os judeus incrédulos incitaram e irritaram contra os irmãos o ânimo dos gentios. Detiveram-se por muito tempo falando ousadamente acerca do Senhor, o qual dava testemunho da palavra da sua graça, permitindo que por suas mãos se fizesse sinais e prodígios. E dividiu-se a multidão da cidade. Uns eram pelos judeus e outros eram pelos apóstolos. E havendo um motim, tanto dos judeus como dos gentios, com os seus principais, para os insultarem e apedrejarem. Sabendo ele, fugiram para Listra e Derbe, cidade de Licaônia, e para a província de vizinha. E ali pregaram o evangelho. Estava assentado em Listra certo varão desde os pés, coxo desde o seu nascimento, o qual nunca tinha andado. Este ouvindo Paulo, que fixando nele os olhos e vendo que tinha fé para ser curado, disse em voz alta: levanta-te direito sobre os teus pés.
e ele saltou e andou. Deus deu essa autoridade para todos, para expulsar demônios, para curar enfermos, para curar paralíticos, para curar cego, surdo, todas as autoridades foram nos dadas. E sabe o que nós estamos fazendo? Igual aquela mulher das dracmas. Ela tinha 5, perdeu uma, mas ela caçou. Deus te deu dom, Deus te deu talento, Deus te deu ousadia. Onde é que nós pusemos? Se você acha que você ainda não tomou posse nenhuma, você tem o dom da palavra, você tem o dom do amor. Então, exerce esse dom de levar a palavra, de evangelizar. Se você não orar, você tem o dom de orar. Ore. Eu estou falando comigo, mas estou falando na minha cara aqui. Você tem o dom de ajudar, ajuda. Agora, você tem o dom de profecia, profetize. Se não tem, busque. Busque também o dom de cura, ore. Não crendo que a sua oração que Deus está te ouvindo e Ele vai curar. Exerça a tua fé, exerça o ministério. Versículo 28, 26. E ficaram ali não pouco tempo com os discípulos. Então as pessoas que eram curadas, que aceitavam, que criam, eles ficavam ali com os discípulos. Eles se uniam aos discípulos para que a igreja crescesse. Hoje a igreja está desunida, por isso a igreja não cresce tanto. Porque a igreja está desunida, o povo está desunido. Como Jesus disse, todo reino subdividido não cresce, não precisa, porque o povo está dividido. Uns puxam para um lado, outros puxam para o outro, uns puxam para frente, outros puxam para trás. Essa é a mensagem. Atos dos Apóstolos 14. Vamos orar. Pai, obrigado por mais um vídeo, obrigado por mais um dia, pela tua presença, pela tua graça, pela tua misericórdia. Obrigado por ser Deus Santo, nos filhos, nossos pecadores. Eu coloco cada vida que está junto comigo, põe nas tuas mãos. A minha família, o meu lar, o nosso ministério. Peço ao Senhor para que nos dê sabedoria, nos ajude, dê força para nós exercer o nosso ministério, Pai. Peço ao Senhor que abençoe o lado do teu filho, da tua filha, estão comigo nessa hora. Supra a necessidade, Pai. Cura aquela enfermidade, aquela dor, Pai. Pai, dá força para que ele continue de pé, Pai. Abre portas, Pai. Resolva aquela causa no juiz, restaura aquela família, aquele lá, Pai. Abençoe teus filhos, tuas filhas, em nome de Jesus também. Irmãos, a palavra que está para se cumprir, a profecia. A vinda de Jesus Cristo está voltando. E uma coisa eu tenho certeza, de Jesus te ama. Eu também te amo em Cristo Jesus. Por isso eu estou aqui me esforçando. Cada dia para falar do amor. Vamos nos unir, irmão. Para que o nome de Deus seja glorificado e exaltado. Que Deus abençoe. Eu volto na quarta-feira. Um abraço, irmão Lógico.